Então, quando se fala em samba, nós estamos falando de uma música que ela tem uma influência muito grande na nossa cultura, ela tem uma influência muito grande da comunidade negra, né, dos afrodescendentes que vieram para o Brasil. Aí muita gente fala, mas o samba veio da África. Não, o samba é brasileiro. Ele teve influências da cultura africana. Por exemplo, algumas práticas que os negros, né, chegados no Brasil desenvolviam nas senzalas, no período da escravidão, influenciaram muito o samba. Por exemplo, o batuque dos negros, que é um ritmo, uma manifestação que eles desenvolviam nas festas à base de percussão. O lundu, que é um gênero também de dança e de música que tem essa influência negra muito forte. E o machixe, que também tem essa descendência africana, que foi influenciado pela cultura africana que chegou no Brasil. Mas o samba em si não é africano. O samba, podemos dizer que ele nasce no Brasil com a influência da música africana, com a influência da música europeia, né, dos colonizadores que vieram da Europa, de Portugal, e nisso nasce o samba. Porém, naquela época, a gente está falando ainda lá do final do século XIX, 1870, 1880, 1890, naquela época era muito difícil. Basta a gente imaginar que nós ainda existia a escravidão no Brasil ainda, que a abolição só veio ocorrer em 1888, mesmo assim isso ocorre no papel, né? É claro que as dificuldades, as marcas dessa escravidão a gente sente até hoje na nossa comunidade, na nossa sociedade. E infelizmente parece que isso, ao invés de ir melhorando, tem épocas que parece que vai piorando. Mas enfim, isso lá atrás era muito difícil, porque o samba sempre foi sinônimo de uma música, digamos, mais baixa, uma música de baixa qualidade, uma música feita pelos povos mais pobres, mais humildes, pelos negros. Então o samba enfrentava muito preconceito. Ele nasce tem essa discussão, né, se o samba é baiano ou se o samba é carioca, se ele nasce na Bahia ou se ele nasce no Rio de Janeiro. Eu diria que seria nos dois, porque a Bahia tem uma formação fundamental na nossa cultura, porque, como diz, é lá que tudo começou, né? Então ela tem essa influência, e houve uma migração muito grande de baianos, né, de ex-escravos, pessoas que vieram da Bahia no final do século XIX e se estabeleceram nas regiões mais pobres do Rio de Janeiro. Então, essas festividades envolvendo o samba, onde o samba nasceu, ela envolve tanto esse cenário, essa influência dos imigrantes baianos, quanto aquela cidade do Rio de Janeiro que estava se desenvolvendo. Então esse cenário é muito interessante a gente observar. Que cidade que era essa? Que Rio de Janeiro era esse? O Rio de Janeiro, no final do século XIX, era uma cidade com características bem coloniais ainda, uma cidade que, apesar dela querer se modernizar, ela queria se desenvolver, a política, a coisa era avançar, desenvolver, mas ainda tinha aquelas características daquela pobreza da colônia, ruas estreitas, muitos cortiços. Cortiços eram lugares, prédios, casarões grandes que moravam várias pessoas, né? E o que aconteceu? Com os movimentos de desenvolvimento da cidade a partir do final do século XIX, essas pessoas simplesmente, a elite brasileira, carioca, o Rio era a capital do país ainda, era a capital do Império, e a partir do Brasil República passou a ser a capital do Brasil também, Brasil República. Então a elite do Rio de Janeiro, a elite brasileira, simplesmente quis riscar do mapa todas essas manifestações que eles consideravam, digamos assim, entre aspas, de baixo nível. E eles consideravam o samba uma dessas manifestações. Então eles começaram a reformar a cidade, começaram a derrubar os cortiços, começaram a, entre aspas, né? É difícil de expor isso aqui, mas
a melhorar a cidade, entre aspas. E essas populações, que é o nosso povo, se olhar até hoje, a grande maioria do nosso povo é da classe baixa, é o povo que forma a nação. Esse povo começou a ser expulso dessas regiões que estavam sendo modernizadas e começaram a ocupar as regiões de subúrbios, as regiões mais pobres da cidade do Rio de Janeiro. E aí o que acontecia? Enquanto lá na elite se tinha uma cultura erudita, de música clássica, de danças de salão europeia, como a valsa, a polca, né, a quadrilha, que inclusive deu nome à quadrilha nossa aqui também, né, herdamos esse gênero, mas era outra quadrilha, eram danças de salão. Danças de salão que só a parte da elite tinha acesso. Qual que era o divertimento dessa outra classe que estava sendo expulsa dessas regiões, que não estava fazendo parte desse projeto de crescimento da cidade? Eram outras coisas. Então esse povo se reunia nas famílias pobres ali do subúrbio carioca para se divertir. E a música que eles tocavam, que eles começaram a desenvolver na época, foi o machixe, foi o choro, que eu até já comentei dele, que é um estilo de música bem próximo ao samba, primo do samba ali, só que é mais instrumental, e o samba. E onde se estudava? Nessas casas dessas famílias pobres. A história, no caso do samba especificamente, uma família, uma casa muito importante para a história do samba, foi uma casa de uma baiana chamada de Tia Ciata. Ela era uma mãe de santo porque das religiões afro-brasileiras, né? As religiões que também, infelizmente, temos tanto preconceito com isso, as religiões de terreiro, como o candomblé, como a umbanda. Então o povo que veio da Bahia principalmente trouxe muito essa cultura. Então nessa casa da Tia Ciata reunia-se toda semana várias pessoas, vários compositores, várias pessoas assim daquele meio ali, daquele ambiente, para conversar, jogar conversa fora, para se divertir, para comer, para tomar alguma coisa. E enquanto isso eles faziam as tradicionais rodas de samba, que na época não tinha essa ideia. Hoje, nem que a gente fala de roda de samba, a gente já imagina o que é. Inclusive, essa ideia da roda, se vocês perceberem, ela está muito forte também na nossa cultura. Reparem para você ver. Tudo que vem assim de cultura popular, em âmbito de música e tal, tem alguma coisa de roda. A roda de capoeira, a roda de ciranda, que é, né, a ciranda de roda, aquela brincadeira de criança, a roda de samba, a quadrilha, não fala roda de quadrilha, mas a própria quadrilha, a gente vê que vários momentos dela, a dança se dá em forma de um grande círculo. Então tudo envolve, né? Interessante essa questão da roda. Então nessas famílias dessas imigrantes baianos, como no caso da Tia Ciata, eles se reuniam ali para tocar. Só que a música que eles tocavam não era aquela mesma música que estava lá nas elites. Eles ouviam aquelas músicas, mas enquanto lá elas eram interpretadas, as polcas, por exemplo, com piano, com instrumentos de corda, é claro que cá embaixo, né, não tinha acesso a essas coisas. Então eles tocavam como? Eles tocavam com violão, que sempre foi no Brasil sinônimo de um instrumento meio marginal, justamente por causa disso, por ser da rua, por ser uma coisa da noite e tal. Eles usavam violão, eles usavam o cavaquinho, que ficou tão famoso no meio do samba, e um pouco mais tarde entraram os instrumentos de percussão. Dentre eles, o mais famoso é o pandeiro. Então, quando se fala em samba, logo a gente lembra desses instrumentos principais de percussão. No pandeiro tem outros instrumentos de percussão, o bumbo, o tamborim, vários outros, mas assim, o principal seria o pandeiro e os dois instrumentos de corda, que é o cavaquinho, que é aquele pequenininho, e o violão. Então esses três instrumentos formam ali a base da grande maioria dos sambas. Então lá atrás isso começou a se formar dessa forma. Claro que quem estava participando desses encontros, dessas festas, é o que a gente chamaria hoje de resenha, né? A gente não fala assim, vai ter uma resenha na casa do fulano. Quer dizer, vai ter um movimento lá, vamos lá para conversar, comer alguma coisa e tal. Então na época era isso, vamos passar para os dias de hoje, eram resenhas que eram feitas nessas casas, né?
E ali eles bebiam, comiam, tocavam e cantavam até altas horas. Então aí se estabeleceu essa cultura. E eu falei lá no início que é uma resistência, por quê? Enquanto a elite estava querendo expulsar, estava querendo riscar da nossa cultura esses traços do povo humilde, do povo negro, o samba se viu como resistência, porque lá atrás ele era tão perseguido, ele chegou a ser objeto de perseguição da polícia. Se a polícia via esse sambista na rua, roda de samba na rua, essas coisas, eles prendiam, né? Assim como a roda de capoeira também foi durante muito tempo criminalizada. Então, enquanto lá atrás isso era sinônimo de tanto preconceito, isso foi resistindo, isso foi servindo como um ponto de encontro para esse povo que se reunia em torno daquela manifestação ali, conversavam as mesmas coisas, dialogavam, e chegou ao ponto de hoje, por exemplo, o samba ser um dos ritmos que mais representam o Brasil, principalmente assim, na música urbana, né? O samba representa o Brasil, inclusive lá fora, no estrangeiro, né? Quando eu falo samba, nós estamos falando do samba específico. Óbvio que tem outros gêneros que representam, como por exemplo a música sertaneja, né? Que representa muito essa cultura do sertão, mas no caso do samba é uma música urbana. É uma música que nasce na cidade, que nasce inclusive nas casas, nas ruas, no meio urbano, né? Então, por isso que é uma resistência, eu diria que é uma resistência da cultura afro-brasileira. E óbvio que aí não é só o negro que está envolvido, né? É um gênero super, digamos, democrático. Ali tem de tudo, ali tem o branco, ali tem o negro, ali tem todos os povos, une e reúne todos os povos. Então o samba começa assim, lá atrás, nessas casas. Inclusive o primeiro samba que foi gravado na história se chama Pelo Telefone. É um samba de um compositor chamado Donga e outros, mas eu estou me lembrando só do nome dele agora. Pelo Telefone, foi gravado em 1916. E esse samba foi composto em uma dessas rodas lá da casa da tia Ciata, que era essa negra imigrante baiana que tinha vindo pro Rio de Janeiro, tinha ido para o Rio de Janeiro há muito tempo e recebia essas pessoas lá. Então, além de praticar muitas vezes nessas casas das baianas as religiões afro-brasileiras, como um candomblé, eles faziam essas rodas de samba, né? Sempre à base de percussão. Inclusive o samba herda essa questão da percussão da influência das religiões afro-brasileiras, que usa muito, a gente já falou sobre isso em momentos anteriores, inclusive no primeiro ano. As religiões afro-brasileiras de matriz africana usam muito a base de percussão, o ritmo da percussão durante as cerimônias, durante as festividades. Então o samba herda isso. E aí, claro que ele vai se desenvolvendo. Nesse primeiro momento, do inicinho do século, do finalzinho do século XIX até o início do século XX, na verdade, não se tinha noção dessa música como um gênero, como nós temos hoje. Ela começou a se consolidar um pouco mais para frente. Quando a gente chega na década de 20, por exemplo, na década de 1920, 1930, o samba começa a ser compreendido como um gênero. Ele começa a sair daquele lugarzinho ali restrito, que sofria tanto preconceito, para começar a ganhar um status maior no Brasil. Por exemplo, dando um salto na frente, nós estamos resumindo, né? No governo de Getúlio Vargas, que vocês já devem ter estudado alguma coisa em história, se não estudaram, vão estudar. Getúlio Vargas, no primeiro momento que ele assumiu o país, ele tinha um caráter bem ditatorial. Só que ele usou o samba a favor dele. Ele, apesar desse caráter meio de opressor, de ditador, ele liberou o samba para que o samba fizesse propaganda do Brasil. Então foi um momento, por exemplo, que o samba ficou muito conhecido fora do Brasil. Mas em compensação, o sambista poderia compor só coisas que falassem bem do Brasil, que falassem sobre o Brasil. E não podia compor coisas que eles próprios queriam dizer, porque o sambista sempre teve essa questão do malandro, né? O malandro não é, no ambiente do samba, quando se fala malandro, não é malandro de uma maneira negativa, malandro de marginal,
malandro de vagabundo, não. É o malandro, aquela pessoa que tem aquela malemolência, aquela esperteza, né? Aquele swing. Então esse malandro sempre compôs questões que falam da favela, questões que falam do morro, questões que falam dessa questão da esperteza desse povo e tal. Mas nessa época de Getúlio Vargas eles tiveram para ser aceito que compor coisas falando só do Brasil. Foi chamado inclusive samba exaltação durante algum período. Nós temos vários estilos de samba, como o samba de roda na Bahia, o samba partido alto, o samba enredo, que é das escolas de samba, né? As escolas de samba que hoje são tão famosas. Essa história também começa lá atrás, lá no início do século XX. E esses desfiles da forma que a gente vê hoje, como todo o carnaval é inclusive televisionado em várias emissoras de televisão, ela começou a ganhar essa forma de desfile desse jeito já ali na década de 40, 50. Mas as escolas de samba são coisas antigas, né? São agremiações onde as pessoas se reuniam para sair pelas ruas tocando e tal. E aí chegou no ponto que é hoje aqueles desfiles com milhares de pessoas desfilando, aquele monte de fantasia, aqueles carros grandes e tal. Então assim, o samba nessa década de 20, década de 30... e avançando, década de 40, ele começa a deixar de ser tão marginalizado, mas ainda sofria preconceito. Mas ele começa a deixar de ser tão marginalizado e começa a ganhar cada vez mais destaque no Brasil. Quando a gente chega na década de 50, ali 40, 50, o governo de Juscelino Kubitschek, né, que a gente chama na música da época de ouro do rádio. Por que a época de ouro do rádio? Foi um momento em que o rádio, que hoje, né, é tão pouco ouvido, as rádios, foi um momento que as rádios ganharam um destaque muito grande na difusão da música. Então, assim, ouvia-se muito, muito rádio. Inclusive, as rádios tinham programas ao vivo, né? Difícil a gente pensar hoje, né? Hoje, quando a gente ouve rádio, é só música que está sendo passada lá. Agora a gente coloca aqui no nosso celular, né? Eles ligam, põem lá o MP3 para rodar e transmite para tudo quanto é lado que pegar aquela rádio. Mas na época chegava a ter até programas ao vivo. As rádios tinham um auditório e as bandas, os grupos cantavam ao vivo lá. Tinham pessoas assistindo lá presencial e ao mesmo tempo aquilo era transmitido para as emissoras, né, de rádio até onde alcançava. Então, nesse período, o samba começou a ser ainda mais difundido pelas rádios. Então, aí ele, de fato, começa a ganhar um status muito importante, que entrou na década de 50, a década de 60, né, quando a gente entra na ditadura militar, na década de 60, o samba ele resiste. Inclusive, em diversos momentos, ele é usado meio que como resistência novamente, como música de protesto. Se a gente pegar alguns compositores como Chico Buarque de Holanda, na época da ditadura, ele compôs vários sambas que a letra meio que fazia crítica àquele governo militar. Por exemplo, eu posso citar aqui um samba chamado Apesar de Você, que fala assim, perfeitamente. Inclusive, nessa época da ditadura militar, havia o departamento de censura. Então, os compositores não podiam compor livremente. Eles tinham que compor e submeter, mostrar aquela composição antes de ser lançada para o departamento de censura. E eles que iam dizer se ela poderia ser lançada ou não. Então, muitas das músicas na época, por fazer crítica ao governo militar, eles censuravam simplesmente. Ah, não tá falando da gente? Não pode. Tipo assim. E essa música do Chico Buarque, ela é famosa, Apesar de Você, porque ela faz essa crítica e não se sabe por quê, o pessoal da censura não percebeu isso, deixou a música passar. E quando a música foi gravada, ela virou um sucesso. E só aí eles foram perceber que a música estava fazendo uma crítica ao governo militar. E aí eles recolheram os discos. Tem relatos, reportagens da época que eles entraram em lojas de disco, quebraram todos os discos do Chico Buarque e recolheram na sede da gravadora vários dos discos que seriam vendidos, enfim. Mas nesse andar da carruagem, a música já tinha sido lançada e já tinha sido sucesso. Então, nesse período da ditadura, o samba ainda é usado por muitos compositores como essa música de protesto. Enfim, e aí quando a gente chega ali na década de 70, 80, aparece o que eu poderia chamar de uma subdivisão do samba,
que é esse gênero que a gente conhece tanto hoje, que é o pagode, né? O pagode, ele surge a partir de um momento em que novos instrumentos começaram a ser agregados no samba, porque o samba tradicional era percussão, vários tipos de percussão, principalmente, né? Violão, cavaquinho, né? E assim, poucos instrumentos. Quando entra o pagode, começam a ser utilizados instrumentos eletrônicos como teclado, outros instrumentos de percussão que não tinham o costume de estar nas rodas de samba começa a ser agregado também. Então começa um movimento diferente que passou a ser chamado de pagode. E esse nome pagode também, antes de firmar-se como um gênero musical, ele era usado para muitas coisas. Pagode era símbolo de reunião, era símbolo de festa, tipo aquela ideia da resenha. Vai ter um pagode lá na casa do fulano. Significa que o quê? Não é que ia tocar pagode lá, era que ia ter uma música lá, ia ter um encontro, ia ter uma galera lá, né? Então, inclusive, pelo menos lá em Minas, até hoje, em alguns lugares, o pessoal já tem costume, vai ter um pagode na casa do fulano. Quer dizer, não é pagode de pagode, é uma festinha. Pode até ter pagode também, mas pode ter outras músicas, né? Não necessariamente o pagode em si. Então o pagode surge com essa ideia dessas reuniões também. E no mesmo ambiente do samba, porque, como eu falei, não são coisas assim totalmente diferentes. Elas estão no mesmo universo. Porém, o pagode tem algumas variações, alguns instrumentos. Eu diria assim, que seria um ritmo, um gênero mais moderno, né? Um ritmo mais moderno. As letras das composições começam a trazer temáticas diferentes, começam a ser expressas de maneiras diferentes, letras com temáticas românticas. É meio que se a gente comparasse na questão do sertanejo. A gente tem um sertanejo raiz, aquele sertanejo que vem ali do sertão, e tem um sertanejo universitário hoje que não tem quase ligação nenhuma mais com o sertão. O sertanejo universitário hoje é como se fosse um pop, né? Se usa instrumentos eletrônicos, se usa guitarra, até a postura dos artistas é diferente, as roupas, o cabelo, a proposta é completamente outra. E eu faria essa mesma analogia em relação ao samba. Você tem o samba com aquela coisa mais clássica, não significa que é só coisa de velho, tem jovens também, mas é um pouco mais tradicional. E você tem o pagode hoje, né, que traz essa proposta, né, de posturas diferentes, de maneiras de falar diferente, de instrumentos que são agregados. Então mas também está naquele mesmo universo ali do samba. Então o pagode ele vem muito forte, com vários grupos. Se a gente falar aqui, provavelmente muitos vocês vão conhecer, né, da década de 90 para cá, Raça Negra, Pixote, aí tem mais atual, tem o Tiaguinho, tem o Exalta Samba, que o Tiaguinho fazia parte, inclusive, tem o Ferrugem, tem vários cantores e bandas de pagode, né? Mas vem desse mesmo ambiente que o samba, né? Vem ali, ele nasce das comunidades, ele nasce dos morros cariocas, ele nasce dessa parcela da população mais humilde. E aí claramente se espalha para todo lugar. Então, pessoal, é mais ou menos isso. A gente fazer essa introdução, né, um pouco sobre esse gênero. E tudo isso que eu falei aqui e outras coisas vocês poderão conferir também e devem ver no material que está impresso e que está em vídeo, né, para a gente dar essa lapidada. E se Deus quiser, em breve, né, se Deus quiser, seja ano que vem, esse ano já não vai ser mais, mas o ano que vem, quando retornarmos às atividades presenciais, nós vamos desenvolver um trabalho um pouco mais a fundo sobre isso, porque por mais que eu não conheço, eu não gosto, mas são coisas que a gente não é obrigado a gostar, claro, mas são coisas que a gente tem que pelo menos conhecer, porque fala diretamente da nossa história, fala diretamente da nossa formação como nação brasileira. O samba eu falei aqui de uma maneira muito resumida, mas ele tá em todos os momentos da nossa história, claro, dependendo do ponto de vista que essa história é contada, né? Porque se a gente vê o ponto de vista das elites, no ponto de vista
nem dos opressores, digamos assim, a gente não vai ver tanto esse foco. Agora, no ponto de vista do nosso povo, nós que somos o povo, que formamos a nação, que fazemos parte dessa grande massa que é o povo brasileiro, o samba está presente em todo momento da história. Desde a formação no Império, desde do nascimento das zonas urbanas, do crescimento das cidades, dos primeiros centros urbanos, como Rio de Janeiro e Salvador, na Bahia, que foi 2 dos principais centros urbanos do período colonial e imperial, desde essa época até hoje. E nesse início lá atrás, até início do século XX, além de, igual eu falei, dessa música, era um símbolo muito grande de resistência. Saber que tinha pessoas ali que estavam afirmando a sua identidade, estavam afirmando a sua cultura popular, enquanto outras das elites, dos governos, queria apagar, queria riscar tudo isso da história. Então é muito interessante a gente ter isso em mente. E aí, só para finalizar aqui rapidinho, quando a gente fala de samba, a gente tem vários compositores, pegando desde lá de trás, igual eu falei, o Donga, o João da Baiana, aí você já vai para a década de 20, 30, tem o Noel Rosa, que foi um cara muito importante, e é interessante a gente ver essa questão que eu falei que o samba é democrático. Noel Rosa era branco, de classe média, era estudante de medicina, largou a medicina para trabalhar com samba, né? E não tinha problema, né? Óbvio, todos eram muito bem-vindos. Então Noel Rosa, tem o Cartola, que tem muitas músicas bonitas e conhecidas até hoje, e a gente vai chegando. Atualmente, por exemplo, quando se fala em Zeca Pagodinho, é um nome que não pode ficar de fora. Tenho certeza que todo mundo conhece, já ouviu falar, apesar de ser pagodinho, né? Mas ele transita mais naquele meio do samba. Bete Carvalho, o Diogo Nogueira, que é da geração nova, atual agora, que transita também ali com samba, com pagode. Enfim, são muitos nomes, né? Até para lembrar, assim, é difícil. São muitos nomes que carregaram essa bandeira, né, esse gênero, e carregam até hoje.